Olá, você está na comunidade Atman. Hoje falaremos sobre o que nos afasta de Deus. O propósito hoje é avaliarmos a nossa conduta para nos certificarmos de que estamos conectados com o todo, para então colhermos os frutos que tanto pretendemos, não é? Se você gosta do nosso conteúdo, pedimos que você se inscreva, que você avalie, isso ajuda nosso trabalho a estar sempre crescendo, não é? Como entender Deus? É uma pergunta bem curiosa. Nossos sentidos nos permitem interagir com a existência. Quanto mais consciência temos deles, maior a interação se torna. Então, nós, como seres humanos, temos as emoções, o astral, que é os sonhos, temos o sistema de crenças, temos as atitudes, temos o ambiente, toda a nossa percepção do que seria então a realidade. Quando nós não temos consciência dessa interação, nós chamamos isso de inconsciente. Então eu tenho ali uma interação emocional com as pessoas, com as coisas, com os animais, tenho uma interação mental, tenho uma interação de propósito, de ideias, de sonhos. Então veja que à medida em que a consciência vai expandindo, eu vou entendendo a existência dessas conexões e começo então a transformar elas para algo que seja aquilo que é digno, aquilo que é justo, aquilo que é bom. Então eu passo a transformar a minha interação. Onde, por exemplo, eu identifico que eu tenho uma emoção deprimida em relação a alguém. Seja uma tristeza, seja um medo, seja uma raiva ou tudo isso misturado. Quando eu adquiro consciência, eu transformo isso em outra coisa. Então, eu não deixo, como podemos dizer, aquela situação que aconteceu, traumática, aconteceu, não dá para mudar. Mas eu começo a mudar a minha forma de lidar com isso. É a mesma coisa que as crenças. Eu transformo. Me lembra até de uma pergunta que eu fiz para espiritualidade, que eles falam muito do padrão, né? Que também lembra a questão do karma, a questão da Ouroboros. E a gente pergunta, mas como que a gente sai da roda, né? Eles falam, olha, você não sai do padrão, você faz com que ele trabalhe com você. Então ele passa a ter aquela equipe multidisciplinar, ele te ajuda, você ajuda ele. Você não está acima dele, nem ele acima de você. Porque quando há esse desequilíbrio, quer dizer que alguém está ferindo a natureza. E muitas vezes, para não dizer todas as vezes, somos nós. Quando a vida traz as crises, é porque alguma coisa que a gente está pensando, sentindo ou fazendo está indo contra. Então a crise vem para nos parar, né? Para que a gente pare e pense. Existe uma força que orienta tudo através daquilo que entendemos como virtuoso, né? Fraternidade. Então, o que é a fraternidade? É pensar em todos. É um crescimento que considera os outros. Então, é claro, Eduardo, por exemplo, esse corpo físico, eu não posso pensar no planeta inteiro na questão da minha economia mensal, mas eu posso pensar nas pessoas que estão à minha volta. Então, por exemplo, se eu enriqueço prejudicando os outros, isso não é fraterno, isso é egoísta, né? Eu estou sendo egoísta. Então, nós falamos mais nesse sentido. Se o nosso crescimento prejudica alguém, alguma coisa, algum animal que seja, é um crescimento egoísta. Então é um crescimento que explode, ele sai destruindo tudo que vem pela frente. Quando um crescimento fraterno, todos crescem juntos. Veja que o crescimento fraterno, ele é um pouquinho mais lento, porque ele precisa avaliar a necessidade de cada um e ir encaixando as coisas em seus lugares. Então, aí nós começamos a entender que existe uma inteligência por trás de tudo, construindo essa prosperidade verdadeira. E aí que entra a arte da paciência, que vai exigindo mais virtudes de nós. Então a vida vai dizendo, Eduardo, para você atingir, você consegue, mas você precisa desenvolver essas virtudes. Então nós vamos aprendendo com a vida. A justiça, propriamente, que acabamos de dizer, que seria conceder a cada um o que ele precisa naquele momento, não é o que ele quer, é o que ele precisa. Então, se ele precisa de verdade, ele tem que ver a verdade. Se ele precisa lidar com os defeitos como a preguiça, a ira, a gula, a luxúria, então é isso que ele tem que fazer. Isso é justo que ele faça, porque ele precisa disso. Então, veja que a justiça humana, ela é muito corrompida pelos
pelos interesses econômicos. Então ela não é divina, ela é egoísta. A decência, veja que a decência nos lembra alguém que luta para ser digno, né? Aquele indivíduo que reconhece a importância, não colocando nada acima dele ou nada abaixo dele, mas sim estando ali reconhecendo como iguais, como semelhantes, né? Essa seria a palavra mais apropriada. Entendemos que a natureza ela traz pessoas que se parecem conosco, não que sejam iguais a nós. Então nós vemos que a decência é essa luta de buscar a si mesmo, de entender a si mesmo e procurar ser digno dessa força que ele sente, uma força benevolente. Sóbria. O sóbrio porque ele não oscila. Ele nem vai muito pra paixão, nem muito pra violência. Ele é constante. Ele é pacífico. Tanto que quando algumas pessoas desenvolvem essa capacidade desse amor mais sóbrio, as pessoas à volta estranham, né? Por exemplo, você, às vezes a pessoa fala: "Ah, parece que você não ama, porque tal pessoa desencarnou e você não liga", mas é porque você já entendeu. Você sente dentro de você que realmente a vida é uma passagem. Então não tem por que ter medo ou por que ter raiva ou se revoltar com a morte. A gente vê ela como uma redentora, então a visão de mundo transforma. Então nós deixamos de cair em delírios, ficamos mais sóbrios. Nós vemos a sociedade se entorpecer pelas emoções densas, justificando todo tipo de atrocidade, mas a gente está ali, constante, avaliando, conscientes, lúcidos. Organizada, nós vemos que organização também é própria do que é divino, porque para que nós possamos nos desenvolver, nós temos que organizar nossas vidas. Então veja que a ordem é importante. E a ordem, ela é muito confundida com a tirania. Então nós começamos a entender que a nossa mente, ela vai descobrindo o que é uma coisa e o que é outra para que ela decida o que é melhor para ela e também para o entorno. E principalmente amorosa. Nós acreditamos que o amor ele tem que ser permissivo, onde se eu amo alguém eu tenho que deixar ele fazer tudo que ele quer. Olha, não é bem assim. Então, quando nós falamos de um animalzinho, né, aqui moram três gatos, eu sei que eu não posso dar doce pro gato, né, chocolate, porque faz mal pra eles. Pra nós, a gente, até pra nós faz mal, convenhamos, mas pro animalzinho faz muito mais. Então, quer dizer, às vezes aconteceu de alguém dar um docinho e o gato fica afoito. Ele quer, ele se vicia naquilo, ele nem sabe o que que é aquilo. Então, se não tem uma consciência elevada ali que entende o processo e fala, olha, não pode porque vai fazer mal pra ele, a gente dá o que ele quer, que o gatinho quer, que é o doce, ele passa mal, ele fica mal. Então, ele não tem conhecimento pra ter o discernimento do que faz bem ou não pra ele, porque ele não tem esse nível de consciência. Então, isso é esperado de nós, né, que nós tenhamos essa inteligência. E da mesma forma que nós temos essa capacidade de ver, ou deveríamos ter, o todo também tem por nós. Então ele avalia as opções e diz: Ó, Eduardo, não é que eu não queira te dar o doce, mas eu sei que se eu te der esse doce, você não vai fazer bom uso dele. Então não é bem um impedimento, é mais ali uma crise para a gente parar e pensar. Porque eu digo crise porque a gente pode forçar, dá para forçar, convenhamos que isso é possível, tanto que tem gente que faz isso, que vê que uma crise está impedindo, mas a pessoa vai lá e tenta até que ela consegue. Só que esse êxito é injusto, porque ela tem que pegar dos outros. Aí lá na frente a natureza revoga, porque não era próprio dele, não foi uma coisa justa. E aí o que a pessoa faz? Romantiza. Ai, a vida me castigou. Então, aí para mudar isso daí, dá-lhe tempo, muito tempo, né? Entendendo nossa conduta. O orar e vigiar é importante para que tenhamos consciência para discernir as melhores atitudes que podemos escolher, né? Então, como eu cresci muito na igreja, né, na religião, eu acabo vendo muito a Bíblia, mas eu digo para vocês que isso não é próprio só da religião cristã, né? Outras religiões, por exemplo, se você é do candomblé, ou da Umbanda, ou muçulmano, ou do questão do hinduísmo, nós começamos a ver que os livros sagrados, eles falam da mesma coisa. O orar e vigiar seria o quê? Tenha consciência dos teus passos, tenha consciência de onde você está indo, né? Então, só estou dizendo para vocês que é só uma forma de ver. Todos os livros sagrados acabam apontando para a mesma direção. É uma bússola que aponta para o mesmo lugar. Então, aqui nós colocamos alguns comportamentos que se opõem à vontade do todo. Nós poderíamos colocar os sete pecados capitais, mas enfim. Aqui colocamos alguns que nos afastam da divindade. Um deles é quando é a preguiça, né? No caso, nós colocamos aqui descanso.
Quando nós realizamos alguma atividade e o nosso corpo precisa de um tempo para recompor as energias. Então aí nós começamos a perceber o comportamento do nosso corpo. Se nós estamos parados, nós olhamos para nós e pensamos: bom, isso é um descanso ou isso é uma preguiça? Eu fiz alguma coisa anterior que justificasse esse descanso? Se eu fiz, então beleza, eu tô cansado, eu preciso desse momento. Mas se agora eu vejo que eu exagerei no meu descanso ou que eu não fiz nada que justificasse essa parada, então isso pode ser uma preguiça. Eu posso estar procrastinando. Então, diante desse fato, o que que a gente faz? A gente não é que a gente se julga, ah, eu sou preguiçoso. Não, não, é por que que eu tô sendo preguiçoso? Às vezes eu tô dando muita energia para alguma área da minha vida, por exemplo, eu tô dando muita energia para a família, muita energia para o trabalho, e eu tô me esquecendo de conciliar as outras áreas da vida. Então tá havendo um mau uso da energia. Então quer dizer, não é maldade, é falta de consciência. Então quando nós entendemos isso, nós nos livramos de um peso. Você não tem culpa, você simplesmente não sabe, tá aprendendo. A questão da fome. Quando ingerimos a quantidade de alimento que o corpo necessita. Então, quando preparamos um alimento e ingerimos o que ele precisa para repor as energias que ele gastou em alguma atividade, ok, isso é fome, é necessário, é uma necessidade fisiológica. Mas quando olhamos para o corpo e perguntamos, você precisa? Ele vai responder, ele vai falar, olha, eu não preciso mais. Então aqui já passou da fome, agora é a gula. Eu estou comendo por vontade. E quando uma pessoa tem compulsão alimentar, que ela come muito, ela meio que perde esse discernimento, porque ela já não sabe mais quando é fome e quando é vontade de comer. Então, claro, quando a pessoa come demais, realmente o corpo começa a sentir falta da comida porque ele se viciou naquilo. Então é todo um processo de reeducação que exige atenção. Então é sempre prudente olhar para o nosso corpo e perguntar o que que ele está fazendo, pelo que ele está se orientando. E no caso de ser uma gula, a gente para e pensa, tá, o que que eu estou tentando preencher? O que está acontecendo comigo? Eu estou me sentindo rejeitado, estou me sentindo mal? Porque nós dizemos que toda necessidade de pôr algo para dentro é porque a gente sente um vazio que a gente não sabe como preencher. Mas também é sabido, se eu tenho uma frustração emocional, não adianta eu tentar preencher isso com comida, porque não é da mesma essência. É falta de emoção, não é falta de matéria. Então, uma não pode compensar a outra. Então, veja, de novo, o conhecimento é importante para isso. Se eu tô triste, não adianta eu comprar um carro, não adianta eu comprar uma casa, não adianta eu viajar. Eu tenho que resolver o meu emocional primeiro. Porque senão eu vou viajar e daqui a pouco eu tô triste. Eu compro um carro, daqui a pouco eu tô triste. E olha que por mais que a gente discorde, nós temos inúmeros exemplos na sociedade que provam que isso é um fato. A pessoa tá depressiva, ela vai, faz compras no primeiro momento, fica eufórica e depois é questão de tempo já tá triste de novo, né? Certo. Ordem, quando conciliamos todos os lados para que a harmonia permaneça. Então veja que a harmonia exige ordem. Então, essa também é uma grande questão que as pessoas se perdem. Eu tô sendo mandão, eu tô colocando a ordem. Qual que é a diferença? A diferença é o que nós sentimos. Se eu sinto raiva, por exemplo, alguém fez uma coisa que eu não gostei e eu fiquei bravo com essa pessoa e briguei com ela. Eu não tô sendo. Eu não tô praticando a ordem, eu tô praticando o que eu quero. É a minha vontade. Então veja que aí a gente para. Mas como que eu posso mudar isso? Entendendo a necessidade do outro, a sua necessidade e conciliando as duas para chegar ao objetivo. Então, para a ordem existir, os dois precisam se adaptar à necessidade e ao momento. É uma coisa fácil? Não, os dois precisam sentar e conversar. E como nós não temos essa questão de conversar, a gente espera a bomba explodir para depois tomar uma atitude, né? Então tem que observar muito isso. Se eu dissesse para vocês, resumindo, analisem o que sentem. Se o sentimento é pesado, então provavelmente é um ato egoísta. Se o sentimento é sutil, então provavelmente é uma atitude divina. Generosidade, quando somos gratos pelo que temos, sabendo que nada nos pertence. Isso é muito diferente da ganância. O indivíduo ganancioso, ele vive com medo de perder o dinheiro, com medo de empobrecer, com medo de quebrarem as coisas dele. Então veja que é um medo de perder. Então, nós também falamos que por trás do gesto, não é que a pessoa tenha medo de perder o dinheiro, ela tem medo dela perder alguma coisa. Então veja que o medo é muito mais profundo do que parece. E quando nós traduzimos, ela tem medo de perder qualquer coisa. Então, se ela perde alguém da família, ela pode cair em depressão.
Se ela perde o emprego, ela fica mal, mesmo que ela não gostasse daquele emprego. Se ela foi demitida, ela fica mal, porque não foi ela que pediu demissão. Então a pessoa teme deixar as coisas irem embora. E existem comportamentos que comprovam isso, como acúmulo, acumular coisa dentro de casa, ter lugares de bagunça, tanto dentro do próprio corpo físico, acumular gordurinha ali, é dificuldade de deixar as coisas fluírem. Responsabilizar, essa é uma coisa que as pessoas que eu convivo aqui sempre brigam comigo por causa disso. Eduardo, mas como que a pessoa não tem culpa? Calma, vamos lá de novo. Quando nos lembramos de que tudo é sustentado por pessoas, situações e lugares. Então, se você tá num relacionamento com alguém e esse relacionamento não deu certo, veja que vocês dois sustentaram esse relacionamento. Então a culpa não é sua, a culpa não é do outro. Foi responsabilidade de ambos pela ausência do compromisso em cultivar essa relação. E isso para tudo. Nós falamos, a culpa do que eu tô sentindo é por fulano, ou eu não prospero porque a empresa não me paga direito, ou porque isso, ou porque aquilo. Nós sempre buscamos, mas veja que os problemas sociais, ou individuais, ou íntimos, né, no nosso caso, eles são muito mais profundos do que se parece. Então veja que nós não podemos mudar o mundo, nós podemos mudar a nossa visão de mundo. Então quando uma empresa não me dá valor, o que seria apropriado? Eu sentar e falar, conversar com o patrão, falar, olha, eu não estou me sentindo muito bem valorizado aqui, né? Eu acredito que eu faço bastante, que eu não tenho o retorno que eu esperava. O que podemos fazer? Ouvir o que ele vai dizer, o que ele vai responder. Se a gente sentir verdade, por exemplo, ele fala assim: olha, Eduardo, eu não estou te dando aumento porque a gente está passando por uma crise. Não é falta de reconhecimento, é falta de possibilidade de te pagar. E eu acreditar naquilo, eu vou entender. Agora, se eu ver que ele tá tirando uma com a minha cara e eu ver que ele tá fazendo de maldade, porque eu tô vendo que ele tá gastando um monte com outras coisas ali, o que que eu vou fazer? Eu falo, bom, eu conversei, tentei entender, então eu vou sair. Ah, mas você vai perder seu seguro, você vai perder os seus benefícios. Então, alguma escolha eu vou ter que fazer. Eu vou ficar culpando o governo por não me liberar o benefício, eu vou culpar a empresa porque não tá me reconhecendo. Eu tenho que tomar atitude, porque eu sou responsável pela minha própria vida. Então não tem como eu terceirizar. Entende? Essa é a questão onde eu quero chegar. Então nós temos duas opções básicas. Ou nos lamentamos pelo que não sai como a gente quer, ou temos paciência e aguardamos. E eu digo por uma coisa que eu já vivi também. Eu digo pra vocês porque tem muito do que eu falo aqui nos vídeos, eu vivo isso. Já tive um emprego ali que eu ganhava bem, mas eu não estava bem, enfim, um monte de coisa, e eu entreguei. Falei, olha, seja feito sua vontade. E, pra minha surpresa, eu fui demitido. E olha que era uma empresa que o pessoal falava, ah, você é muito importante. Eu falava, nossa, eles não vão me mandar embora. O pessoal falava isso, Eduardo, eles não vão te mandar embora. E foi, aconteceu. Então, quer dizer, eu não premeditei, eu não tentei, eu não forcei nada, eu resisti o tempo que eu pude. Olha que eu aguentei um tempinho depois, né? Não foi uma coisa que aconteceu assim rápido. Então a gente trabalha a paciência. Então veja que, assim como pode dar infinitamente errado, pode dar infinitamente certo. É só a gente abrir os olhos. Quantos exemplos de quantas pessoas que conseguiram coisas que a gente diria que eram impossíveis. E deu certo. Se elas conseguem, nós também conseguimos. Então veja que o que difere as pessoas não são as circunstâncias, são as condutas, os comportamentos. É isso que difere um do outro. E é isso que a gente tem que sempre estar analisando, não é? O preço da verdade. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. E em João também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que nós colocamos essas passagens? Olha que interessante. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quer dizer o quê? Conheceis a ti mesmo, veja a ti mesmo, e liberte-se de si mesmo, dos delírios, das expectativas, das coisas que esperam dos outros, do que espera da sociedade, do que espera do vizinho, do cônjuge, do amigo, do cachorro, do gato. Livre-se disso. Então, enquanto esperarmos alguma coisa de alguém, nós estaremos nos iludindo, porque ninguém é como esperamos, porque aquele indivíduo tem escolhas, tem livre-arbítrio, tem individualidade. Então, o que fazemos? Fazemos o que é possível. Eu não espero que você dê like, que você comente, que você compartilhe, que isso dê um monte de coisa. Não, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Não importa o que vão pensar, não importa o que vão dizer, não importa nada disso. Então a gente começa a se realizar no que a gente faz. Não importa o retorno. Então aí a gente começa a entender a diferença entre comércio e doação.
É uma coisa também que sempre me pegou muito. Qual é a diferença dos dois? A doação é eu faço tudo que eu posso, no momento que eu posso, do jeito que eu posso, com o conhecimento que eu tenho. Se vão dar valor ou não, não importa. Vão criticar, vão falar, não importa. Você faz o que tem que fazer e acabou. Então nós vemos que esse é o compromisso com a gente mesmo. Essa inquietude que vem que a gente tem que dar vazão a ela, não é? Nessas passagens, podemos entender que a verdade é um caminho interno que ilumina nossos comportamentos, onde a partir daí, nosso único problema passa a ser a nossa aptidão para ver e se comprometer com as causas internas e externas. Ou seja, quando a gente vê a verdade, o grande problema é o que a gente vai fazer com ela. Porque ela vai exigir que a gente se mexa, que a gente mude, que a gente altere a nosso padrão. E muitas vezes a gente não quer isso, porque é confortável. Então veja que a natureza tem critérios. Olha, diante de tudo que você aprendeu, agora você tem que entregar a sua desconfiança, você tem que trabalhar suas inseguranças internas. E aí, vamos trabalhar isso? Ah, não quero. Não quer, tá tudo bem, mas daqui você não vai passar, porque você não tem carga para lidar com bênçãos, não é? Agora, não, vamos entregar, vamos estudar, vamos entender. Então, beleza, você vai se tornar merecedor. Nós vamos nos tornar merecedores e dignos dessa honraria que é ter uma bênção, não é? Legal. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo, o conteúdo de hoje sobre sentindo a presença de Deus. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários. Vocês concordam, discordam? O que que vocês acham? Conta pra gente. A gente adora saber o que vocês pensam. A gente lê todos os comentários. Tá passando outros vídeos aqui do lado. Muita gratidão aí pelo tempo despendido. Até a próxima.